Bem-vindos, Sagitários, e bem-vindos todos aqueles que são, de alguma forma, influenciados por esta energia que tem a ver essencialmente com professores, com universitários, com investigadores, com viajantes, com todos aqueles que se preocupam com as culturas e com a transversalidade das mesmas e do conhecimento universitário como criação e expansão, ou seja, todos aqueles que têm energia expansiva, todos aqueles que procuram ver a realidade de um ponto de vista coletivo e que a estudam de um ponto de vista profundo e universitário. É para vocês, porque isto essencialmente é uma reflexão que eu vou fazer aqui sobre três datas, que são as datas de 15 de fevereiro, 24 de fevereiro e 10 de março de 2024, do presente ano. Desejar-vos também bom dia, boa tarde ou boa noite, já que deveria ter começado por aí e avancei logo para o conteúdo e falei logo aqui convosco, definindo-vos como sagitarianos, mas essencialmente aquilo que são, independentemente do signo solar, é todos aqueles que queiram e que tenham interesse pelo conhecimento universitário, pela expansão e pela visão da realidade de um ponto de vista já coletivo. E coletivamente, o que é que estamos a assistir neste momento, ou pelo menos tínhamos como realidade no dia 15 de fevereiro? Bom, e no dia 15 de fevereiro, a realidade era esta que podemos aqui realmente percepcionar, não é? Tínhamos aqui efetivamente Sagitário a dominar a casa 2 e temos obviamente a energia associada à casa 9 que está, obviamente, dominada por Caranguejo. Obviamente que não é muito óbvio, porque se pensarmos que, na verdade, o regente de Sagitário e da Casa 9 se encontra portanto, aqui na Casa 7 em Touro, não é? Ou seja, se pensarmos aqui em Júpiter, Júpiter está na Casa 7 em Touro, tal e qual como está Urano, regente de Aquário. É curioso porque esta associação mantém-se das leituras do mês anterior e tem a ver essencialmente com uma visão da tecnocracia e aqui estas oficinas superiores a partir daqui que é a universidade, o parlamento, o grêmio e o templo já são visões que têm mais uma preocupação com o coletivo, não com a minha visão individual, mas nem com a minha visão do eu com o outro, com o meu parceiro, mas uma visão com a coletividade, como é que se está a comportar a coletividade, como é que estamos a viver isto a nível universitário. A propósito disso, quero-vos referir um livro que eu acho absolutamente incontornável do professor Rui Medeiros, que é um professor de Direito, e que reflete sobre a questão constitucional daquilo que é, portanto, os princípios da nacionalidade e do nacionalismo, ou seja, aquilo que são os princípios essenciais da defesa da pátria, não é? E da defesa da nação. E já agora, também uma reflexão que eu estou agora aqui enfim, a associar, de alguma forma, a esta colocação aqui que eu estou aqui a ver logo no início deste mapa astral, aqui na casa 3 onde temos quer o Plutão, quer o Marte, que são energias de guerra, de luta, que estão na casa 3, não é? E tivemos também a entrevista do Carlson Tucker e tivemos também, obviamente, as intervenções de Donald Trump sempre fora do contexto, mas que de certa maneira atingem um ponto muito importante que é a falta de colaboração que houve durante anos, que eu não acredito nem aceito que neste momento aconteça, mas que aconteceu e que teve que ver com uma, diria, quase total desplicência e perda de noção daquilo que era a defesa nacional durante anos, da União Europeia, refira-se. Mas estava aqui eu a referir que esta noção dos populismos, da ideia de nação, que é uma ideia fundamental do ponto de vista constitucional, é muito bem refletida nesse livro do professor Rui Medeiros, que vocês devem procurar e que tem a ver com independência, e constituições, não é? Portanto, tem a ver com isso, com a noção de independência, os princípios da independência, os princípios do nacionalismo na Constituição, ou seja, os populismos e a independência na Constituição. Basicamente é esta a temática, não tenho aqui de cor exatamente o título, sei que é do professor Rui Medeiros, que é da Almedina e que se encontra à venda e que é uma reflexão muito interessante, até porque do ponto de vista da ciência política é interessante. Interessa não só ao Parlamento, mas interessa aqui também, claramente, a esta visão, e até porque não deixa de ser uma reflexão a partir de um professor de Direito, que reflete aqui um bocadinho sobre estas realidades. E estas realidades que estamos a viver
de trazermos o lado emocional, que é não só o caranguejo na casa 9, mas é esta casa 4, onde temos o Capricórnio, e repare-se, o Capricórnio, melhor, o Saturno em peixe, que rege Capricórnio, Capricórnio encontra-se aqui na casa 3, não é? Na comunicação. Mas esta associação, ou esta ligação entre aquilo que é uma visão da estrutura pública assente na emocionalidade de peixe. É algo que já vem também dos mapas anteriores que vimos no mês passado. Né? Esta tentativa de associar a visão quase, diria, espiritual, emocional, de um ponto de vista coletivo, a emoção coletiva, que é o espiritual, à própria forma de governar, que é capciosa, para não lhe chamar hipocrisia funcional, tem resgatado aqui um bocadinho a realidade, juntamente com esta visão progressiva de a nossa democracia está em sequestro, não é? Porque esta reflexão que o professor Rui Medeiros faz é interessante também desse ponto de vista e dessa perspectiva, não é? A questão, se nós pensarmos nesta situação do que é a forma como se tem transformado, não é? E aqui vamos aqui para este Urano em Touro e para este Júpiter em Touro na casa 7. A forma como as empresas têm sido transformadas e a própria sociedade e as instituições de poder, tudo isto tem sido influenciado por uma nova visão aquariana, tribalista, põe em causa a visão universalista e universal que nós tínhamos. Se nós pensarmos na Convenção Universal de Direitos do Homem, a igualdade entre seres humanos, a igualdade de género, a igualdade de raça, tudo isto começa a ser posto em causa à medida que começamos com o tribalismo, que é económico, meus amigos, é económico. Se nós olharmos para aqui, para a casa 7, que tem a ver com as empresas, onde encontramos aqui este Urano e este Júpiter, não há dúvida nenhuma, e já agora a Lua no dia 15 de fevereiro, que isto opõe-se claramente a este Vênus em Capricórnio, valores tradicionais, mas sobretudo a um Plutão e a um Marte que nos vem dizer claramente o nosso espaço está ameaçado, o nosso espaço territorial, é preciso defendê-lo com armas, com poder de fogo, que é isso que nos diz aqui esta junção de Plutão com o signo regente de Carneiro, que é Marte. E depois a comunicação em Aquário, casa 4 a partir da emocionalidade, bem como o Sol. Ou seja, a propaganda que depois temos aqui na casa 5, não é? Com este Neptuno e este Saturno, casa 4 e 5 em Peixes. É este conjunto, esta sequência, este comboio que nós lhe chamamos quando fazemos a análise de mapas, este comboio de planetas que vai da casa 3 à casa 5, que vai da casa da redação, passa para a casa do infantário e chega à casa do palco, que nos confronta as empresas e, nomeadamente, também a forma de funcionamento da clínica, ou seja, do serviço, do trabalho, enquanto disciplina geral. E isto é as transições, basicamente as oposições que encontramos aqui no dia 15 de fevereiro. Entretanto, passando para aquilo que está a acontecer agora, eu até trouxe aqui um mapa de pormenor, onde vemos aqui a quantidade de quadraturas, de oposições e até de conjunções, solidariedades negativas, que é o que acontece aqui. Temos efetivamente uma profusão de conflitos. Ontem, portanto, isto é o mapa ao dia de ontem, que ainda influencia o dia de hoje, em que temos a Lua a passar para Leão, hoje já estará em Leão, ontem ainda estava em Virgem, a Lua em Virgem, a Lua cheia em Virgem, que começa lentamente agora o processo de esvaziamento, o quarto crescente, aliás, o quarto minguante, não é? Que irá começar agora, e depois, obviamente, chegará àquilo que teremos em 10 de março, que é a Lua nova aqui embaixo, em Peixe, na casa 4, que já iremos ver. Mas o que é que nos traz o momento atual? Tensões claras, evidentes, imediatas, onde temos, obviamente, aqui o Sol que representa o momento atual, o Mercúrio, que é a comunicação, o Saturno, em clara ligação uns com os outros, através daquilo que é uma conjunção negativa, com oposição à Lua, e há aqui um movimento de oposição, três oposições ou uma oposição à Lua, consoante concebamos isto como independentes ou conjuntas, que indicam muito uma oposição clara entre aquilo que é o movimento social, e agora olhando para os movimentos sociais, de um certo desentendimento com a realidade atual, um olhar para a realidade atual de uma forma muito crítica e fria, onde o ser humano não se sente identificado, e não se sente identificado nem com este bloco, que defende a progressividade da guerra, da liberdade de expressão,
do tribalismo a qualquer custo, ou a tecnocracia que a todos nos escraviza e nos retira aquilo que é a nossa individualidade. Daí ser virgem. Virgem vem dizer, do ponto de vista do serviço, que está muito atento a que está a haver aqui uma espécie de controle através das emoções, através do peixe, através da síntese, síntese essa que assenta em Capricórnio, e uma capacidade de análise muito clara do que é o posicionamento de cada um, mas a fantasia no mundo real, ou seja, interiormente um controle e um saber o que se está a dizer, exteriormente uma fantasia. Isto é perigoso porque mescla a realidade e opõe à verdade do quê? De um serviço que, neste momento, aqui em Virgem na Casa 10 e Leão, nos indica uma clara noção de que nós estamos numa sociedade onde o serviço está em detrimento daquilo que é a interioridade. Ou, se pensarmos nos movimentos woke e em tudo aquilo que é um tentar tirar o que magoa e o que dói, essa tem sido a tendência. E depois, tão depressa falamos aqui na questão da liberdade, como tão depressa falamos no não podemos ferir a interioridade. E isto permite que haja um avanço progressivo, que já começa a passar das altas hierarquias e chefias para o mundo do trabalho, para a clínica. Cuidado com esse movimento, que é, aliás, um movimento que nós já vemos aqui no dia 10 de março, que já entrou na Casa 6. Despedimentos, possivelmente uma nova direção que se começa a clarificar, até porque dia 10 temos as eleições não só para o Parlamento Português, como também as eleições na Rússia, com a possível eleição de Putin. E tudo isso vai nos trazer para uma realidade que é o esmagamento das emoções. A casa 4 contém tudo, ou seja, a comunicação, aquilo que é o inconsciente e subconsciente, a realidade dos tempos, que é o Sol, a Lua, que são as emoções e a emocionalidade, e fundamentalmente um Saturno, que é a estrutura económica baseada na casa 4, que é uma inversão, porque ela devia estar no meio do céu e não no fundo do céu. Este conjunto de situações fazem uma solidariedade muito grande com esta necessidade de segurar os empregos. Então, será o medo, será o receio que vai motivar os votos das pessoas que irão fazê-lo por uma questão de atuação pública e movimentação pública por reação. Se formos à casa 9, que é a nossa casa, que estamos aqui a analisar, encontramos-la a entrar em Caranguejo, sendo que está essencialmente dominada por Leão. Esta é uma energia positiva, e se nós formos ver o mês anterior, claramente a casa 9 estava dominada por Caranguejo, e agora Caranguejo já se encontra no seu limite. Ainda domina a casa, entra na cúspide, mas nós temos, aliás, peço desculpa, Caranguejo está interceptado na casa 8. Portanto, de facto, Leão passou, casa 9 passou para Leão. Portanto, claramente, Leão conquista a casa 9. Isto é uma mudança absolutamente fundamental, porque ela é a regente, como já vimos, é a casa regente aqui da área da universidade, dos estudos superiores, das viagens, das relações entre os povos, até da própria diplomacia. E o que podemos entender é que todas estas situações acabam, por alguma forma, ser influenciadas pelo facto do emocional começar a sair da casa da diplomacia para passarmos a ter uma ação clara de atuação, de performance pública, de ação. Isso é muito positivo. Embora não seja temperada, porque a energia de Leão, apesar de ser uma energia amiga, digamos assim, da de Sagitário e de ser positiva, é, sem dúvida alguma, uma energia que efetivamente é menos contida e é menos calculada, ao contrário do que acontece com a energia de Sagitário, que é tremendamente temperada desse ponto de vista, mas é a energia de fogo. E fogo implica transformação e ação, e essencialmente pisar o palco e assumir. E, portanto, a diplomacia vai assumir rumos a partir daqui. A diplomacia que tem estado apagada vai assumir rumos. Ao mesmo tempo, a Casa 1, que esteve sempre dominada por Escorpião, que é uma energia extremamente violenta e destruidora, plutónica, vai-se ganhando a energia de Sagitário nela. Ou seja, isto também pode ser um aspecto importante, a nível não só das energias que regem no desporto, como essencialmente que regem a área militar, a área do serviço militar, ou seja, esse tipo de serviço vai começar a ser ganho aos poucos por Sagitário, apesar de ainda termos Escorpião, ou seja, há muitos desafios ainda, mas começamos a ver aos poucos a mudança de energias. Essencialmente, começamos a ver as energias a entrar nas suas próprias casas. Fogo a entrar nas casas de fogo, terra a entrar nas casas de terra, ar a entrar nas casas de ar,
Aliás, é o que já vimos neste momento, não é? A casa 3 está dominada por ar, a casa 9 está dominada por fogo, a casa, aqui ainda não, aqui esta casa 7 ainda é dominada por energia de terra e temos aqui casas intersetadas também. Mas tudo isto traz uma nova energia, um novo palco, que começa a aparecer, a dar lugar a uma nova visão de realidade. E essencialmente começamos a ver aqui também que a realidade já não se esconde tanto. Ou seja, aquilo que dominou e que ainda domina de alguma forma, que são estas duas associações, ou seja, por um lado Urano-Júpiter e por outro lado Netuno, Saturno, começam a ser subjugadas pela influência exterior de outros planetas. E isso começa a ter aqui uma influência diferente a nível daquilo que podem ser a relação de forças entre estas várias visões. De qualquer dos modos, continuamos a ter um conflito muito grande entre aquilo que é a energia de Aquário, que ainda está bastante presente, sobretudo aqui no planeta Marte, e Marte é a ação, bem como nos valores, que é, neste caso, Vênus, na casa 3 na comunicação, e temos, obviamente, na casa 6 que é serviço, que é a ação, o tal Urano-Júpiter, que tem muito a ver com a tecnocracia. Estes conflitos continuam, mas temos um conjugar de esforços e de equilíbrios que é, no entanto, dominado por peixes. E peixes é uma energia que, obviamente, devemos ter algum cuidado, porque, embora seja síntese e diluição, ela é muitas vezes um apagar também daquilo que são as vontades individuais. E nesse aspecto pode trazer confusão, pode trazer dificuldade, pode trazer caminho duro e árduo que ainda teremos que viver e vivenciar durante o tempo em que estivermos neste signo. De qualquer das maneiras, há um apaziguar próprio da água e do peixe que vai ser trazido aqui. Aliás, se virmos, praticamente a água domina neste momento a emocionalidade, mais do que o fazer, mais do que o agir, apesar da diplomacia começar a ter aqui uma proeminência muito grande. Basicamente, era isto que eu vos queria dizer a vocês, que são sagitarianos de coração, mas que são essencialmente pessoas ligadas aos estudos superiores, às viagens e a estas áreas de conhecimento, e dizer-vos que o prognóstico começa a ser cada vez mais positivo à medida que caminhamos para um signo que nos é amigo, que é Carneiro, e que nos vai entrar já na próxima leitura. Até lá, despeço-me e até à próxima. Desejo-vos um restante mês com sucessos e com tudo de bom, ok? Até lá então e até à próxima, Sagitarianos.